Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 ao 13. Estamos caminhando. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar, ou de um só manjar espiritual, maná. Todos eles e todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar. Senhor, nós rogamos, conforme lemos em Judas, que experimentemos o Teu poder. Tu que és poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com uma alegria indizível na Tua presença. E também pelo Teu poder nós clamamos que o Senhor nos ajude a experimentar o que lemos agora no final, o livramento sobre tentações que podem vir a nós, sobre nós, ou que possamos nos encontrar no meio, a fim de andarmos com fidelidade diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Autoconfiança. Autoconfiança é a segurança em si mesmo. E para certas situações, autoconfiança é necessária. Você precisa ser autoconfiante para certas situações. Vou dar um exemplo. Se alguém estiver confiante no dia do exame prático de direção, vai lá tirar a habilitação. E se você for confiante, sabendo de tudo que você aprendeu e fazendo tudo certinho, se alguém não estiver confiante no dia do exame prático de direção, provavelmente o nervosismo tomará conta do condutor de tal forma que pode resultar em reprovação. Eu experimentei isso 2 vezes. Na terceira vez eu estava autoconfiante. Então a autoconfiança, ela é útil em determinados momentos, porque ela te dá a energia e o foco e a direção correta para fazer o que tem que ser feito. Em outros casos, a autoconfiança é um perigo. Eu não desliguei porque eu vou usar daqui a pouco, tá? Em outros casos, a autoconfiança é um perigo
Pois de um lado, ela não nos deixa alerta para os perigos e necessidades, e por isso devemos estar seguros do que estamos fazendo. Por outro, ela pode nos cegar quanto aos perigos e necessidades que podem surgir numa determinada situação. Então, se de um lado eu digo é necessário ter autoconfiança para ter sucesso, a mesma autoconfiança que pode ajudar, ela também pode derrubar. Que a autoconfiança ela pode cegar para necessidades e perigos que podem surgir. E se você gosta de ver um pouco de esporte, isso é onde, acho que é uma das áreas onde eu vejo isso mais acontecer, é no esporte. Como a autoconfiança em certos atletas os levam à ruína. Pelo menos no esporte, onde a autoconfiança mesclada com orgulho, soberba, já levou alguns atletas a se descuidarem da competição no final de suas respectivas provas e algum acidente ter acontecido e assim perder a competição. Eu tenho um vídeo aqui, chama-se 10 motivos para não se comemorar antes da hora. Tá? 10 motivos para não se comemorar antes da hora. Depois, se ficar muito ruim de ver, tem no YouTube. Você vai pôr lá, 10 motivos para não se comemorar antes da hora. Eu vou pôr aqui agora. Mas a razão de ter apresentado esse vídeo é para mostrar como que a autoconfiança ela é fatal. E nós, na vida cristã, nós não estamos isentos de agir com autoconfiança. Já cheguei, já sei, já tenho, não preciso, né? Eu posso. E Paulo está alertando no capítulo 10 para nós levarmos em conta que Deus quer que nós corremos a corrida dentro das regras e que nós nos esforcemos a tal ponto de nós não sermos desclassificados ou reprovados na caminhada. Então, no capítulo 9, ele dá o exemplo de liberdade cristã na prática. No capítulo 8, ele começa a falar sobre liberdade cristã. No capítulo 9, ele fala dele. E aí, no capítulo 10, ele traz exemplos, ou no início do capítulo 10, ele traz um exemplo de pessoas que foram desqualificadas, reprovadas, retidas na caminhada com Deus por causa de certos pecados. A autoconfiança pode ser útil para aqueles que precisam começar, mas é um veneno para aqueles que estão terminando. A autoconfiança ela pode ser útil para aqueles que precisam começar, mas é um veneno para aqueles que estão caminhando. Nós estamos caminhando na nossa vida cristã. Nós não terminamos a vida cristã. Nós não cruzamos a linha de chegada ainda. O apito final não foi dado como muitos acharam que tinha sido dado aí no vídeo. E por causa disso nós precisamos estar alertas. Então, qual é a grande ideia desta passagem que nós lemos? 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. O ponto central dessa passagem é o seguinte: experimentar certas realidades espirituais não é a garantia para poder terminar a corrida cristã de forma vitoriosa. Tá? Paulo não está falando de perda de salvação aqui. Paulo está falando de disciplina, da mão de Deus vindo corrigir seus filhos. Tá bom? Tais realidades são úteis em nossa caminhada cristã quando confiamos e dependemos somente daquele que nos concede tais experiências. Depender somente de Deus é a chave para o sucesso. O tema da nossa mensagem hoje é extraído do verso 12, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Esse é o tema da nossa mensagem. O pensamento do apóstolo Paulo nesses 13 versículos é esse: eu não quero que vocês caiam como o povo de Israel caiu. Eu não quero que vocês sejam reprovados como o povo de Israel foi reprovado, e muitos não entraram no descanso, incluindo Moisés. Então, o que é necessário para que nós não caiamos? Então, nós temos 2 pensamentos aqui, ou 2 exemplos, e uma aplicação do apóstolo Paulo. O que é necessário para que nós não caiamos? A fim de não tropeçarmos na autoconfiança, devemos levar em conta o exemplo de Israel. Primeira coisa, versos 1 a 5.
a fim de nós não cairmos, a fim de nós não ficarmos no meio da estrada, no meio do caminho, no meio da caminhada, nós precisamos levar em conta, ou prestar atenção no exemplo do povo de Israel. 1 Coríntios 10, 1 ao 5, né? E aqui Paulo ele começa a falar de inúmeras experiências que o povo de Israel teve. Inúmeras bênçãos que o povo de Israel experimentou, e ainda eles experimentando estas coisas, não garantiu que, vamos dizer, mais de 50% do povo entrasse na terra prometida ou descansasse em Canaã. Ora, versos 1 a 5, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Dentro do exemplo de Israel, nós temos as experiências que esse povo teve. O exemplo deles não deve ser ignorado. Quando ele diz, não quero que ignoreis, é a mesma coisa que vocês não sabem, não lembram o que aconteceu. O povo de Israel é trazido para nós agora como um exemplo negativo de como não devemos caminhar com Deus, de como não devemos proceder com Deus. Todos eles experimentaram uma libertação sobrenatural. Todos eles viram as pragas no Egito, todos eles passaram pelo mar que se abriu, todos eles estiveram debaixo da nuvem, todos eles experimentaram uma libertação sobrenatural da parte de Deus. É o verso 1. Eles estiveram sobre a nuvem, né? Eles passaram pelo mar, eles experimentaram grandes coisas, eles viram grandes coisas. Todos eles foram identificados com Moisés e Yahvé, o Senhor. O verso 2 diz, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Moisés era o representante daquela aliança. Por eles experimentarem tais coisas, eles passaram pelo mar, estiveram debaixo da nuvem. Por eles terem experimentado tais coisas, se tornaram seguidores de Moisés e se identificaram com Moisés. O autor aqui ele não está estabelecendo a doutrina cristã do batismo, porque batismo ele tem um significado que é energia, mas ele pode ter o sentido de identificação. E o que Paulo está falando é o seguinte: todo aquele povo se identificou com Moisés, assim como os crentes que passam por a experiência de salvação, passam pelo batismo, se identificam com Cristo, mas nem isso assegurou com que eles terminassem a carreira, ou chegassem até o final. E nós vamos saber por quê, tá? O que causou isso. Então, nessa primeira parte, o exemplo de Israel, nós temos o exemplo do povo, que experimentou grandes coisas, que seguiu um líder piedoso, que teve a provisão do Senhor. Eles comeram maná no deserto, eles beberam água da rocha, né? E dentro do pensamento judaico, é dito até que uma rocha seguia fisicamente Israel, né? É uma tradição bem conhecida dentro do meio judaico. Aqui eu creio que Paulo não está fazendo menção a essa tradição, pois diz de uma rocha espiritual que o seguia, mas a ideia é de dizer que toda a provisão que aquele povo teve veio de Cristo, assim como toda a nossa provisão vem de Cristo. Nós devemos levar em conta o povo de Israel, porque eles tiveram uma experiência com Deus, eles receberam a provisão de Deus, foram sobrenaturalmente sustentados por Deus no deserto, pelo maná e pela água que saiu da rocha. No verso 3 e o verso 4, todos comeram de um só manjar espiritual. Todos eles comeram do maná, o maná que foi guardado dentro da arca da aliança, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E dentro do exemplo do povo, nós devemos levar em conta a incredulidade do povo. Como que eles responderam a tamanha provisão e a tamanha manifestação do Senhor?
Tá? Enquanto eu falo, eu sei que você vai poder pensar em certas áreas da sua vida. Nós vamos fazer as aplicações aqui, ou os paralelos, né? Isso daqui, Paulo não está trazendo tipologia entre igreja e Israel. Paulo está trazendo uma analogia entre igreja e Israel. Ele está mostrando um exemplo para que a igreja considere, para que a igreja pense. Qual foi a resposta do povo em face de tudo isso que Deus fez? Olha o verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles experimentaram uma grande libertação, tiveram um líder piedoso, seguiram esse líder, comeram do melhor no deserto, uma terra árida. Deus deu água para eles e a resposta deles foi incredulidade. Por que incredulidade? Porque Deus não se agradou deles. E o agrado de Deus é mediante a fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E onde não tiver fé, não existe obediência. As pessoas podem, de certa forma, externamente, terem uma atitude ou aparência de obediência sem confiar em Deus. Mas a verdadeira confiança em Deus leva a uma vida de obediência a Deus. Esse povo não teve isso. Agora, qual é o sentido disso tudo com o que Paulo está falando na imagem maior? Lembra? Paulo está advertindo o seguinte: olha, o ídolo não é nada, tá? Vocês estão aí preocupados com a comida sacrificada a ídolos. O ídolo não é nada porque só existe um Deus, é o capítulo 9. Tá? Só existe um Deus. Então, o que é dado a esses ídolos não traz. Se você come, você não vai ganhar nada. E se você deixar de comer, você não perdeu nada. Mas Paulo está falando o seguinte aqui: mas tome cuidado com este ambiente de idolatria, porque foi neste ambiente de idolatria que Israel fracassou. Olha o exemplo deles. Quando eles achavam que estavam autoconfiantes, eles eram pegos por diversas situações onde não havia uma resposta de obediência a Deus. Ainda experimentando todas estas coisas, o povo respondeu ao Senhor com incredulidade. Não confiaram, não tiveram fé no Senhor e em suas promessas. Naquela geração, poucos foram os que entraram na terra prometida. Pois Deus jurou que aqueles que murmuraram, junto com os 8 espias, que somente os filhos daquela geração entrariam na terra prometida. E por isso que Paulo diz que eles ficaram prostrados no deserto. E a ideia, a expressão prostrados no deserto é como se fossem cadáveres esparramados no deserto. O deserto se tornou o cemitério, o túmulo daqueles homens incrédulos. Eles não entraram, eles não experimentaram a promessa porque não creram. O que nós podemos tirar de prático disso daqui, dentro dessa primeira ideia? Tudo o que experimentamos deve aumentar nossa fé. Tudo o que você tem ou recebe da parte de Deus, se você recebe uma resposta de oração, se você recebe o entendimento de uma parte da palavra, se você passa pelo batismo, se você é exortado, se você é confrontado, se você é animado, tudo o que você recebe de Deus é para te fazer mais forte na confiança com Deus. E não para que você confie menos em Deus. Tudo o que vem da mão de Deus, para mim e para você, é para que nós fiquemos mais perto dele. Não poderemos caminhar com Deus sem confiarmos em Deus. Você só pode dizer, eu ando com Deus, eu confio em Deus e eu vivo para Deus se você confiar nele. Sem isso você não pode dizer nada dessas coisas. Você não pode nem dizer que talvez Deus é o seu Deus, se não há uma confiança firme em Cristo. Nossa confiança passa por Cristo, nossa rocha. Aquele que nos acompanha em nossa caminhada cristã. Lembra Cristo dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é essa rocha que nos segue. Ele é a nuvem que nos dá o descanso. Ele é a coluna de fogo que nos protege. Ele é aquele que nos dá a segurança. Eis a rocha, Deuteronômio 32:4, todas as suas obras são perfeitas. Deus é fiel e não há nele injustiça alguma. Todos os seus caminhos são juízo.
Caminhar com Deus significa que você confia nele. E a sua confiança o faz segui-lo. Não é que você vai à frente e ele te segue. Ele vai à frente e você o segue. Assim como a nuvem ia à frente diante do povo de Israel. E Paulo está dizendo o seguinte: sabe o que pode atrapalhar essa caminhada com Deus? Soberba, autoconfiança. Se vocês não prestarem atenção em Israel, vocês vão ter o mesmo destino que eles tiveram, vão ficar prostrados. O que nós precisamos levar em conta também com respeito ao povo de Israel? A fim de não tropeçarmos na autoconfiança, devemos levar em conta os pecados que Israel cometeu. Não somente o exemplo de que eles tiveram muitas coisas e responderam com incredulidade, mas também os pecados que eles tiveram. Seria talvez o seguinte: chegasse hoje e falar, olha, Igreja Batista Regular, haverá menos rigor, talvez, para tais e tais denominações do que para vós, porque vocês receberam muito e responderam pouco. Essa é a ideia do que Paulo está trazendo aqui. Quanto mais você tem, mais lhe é cobrado. Se você está num lugar onde realmente há maná e onde realmente há uma água jorrando da rocha, qual deve ser a sua resposta para Deus? Obediência. Agora, o que pode existir que, somando, pode causar com que você não termine bem a sua carreira cristã? A questão não é como você começa na vida cristã, é como você termina. Se você pode dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou eu dizer que, olha, muitos, desviando-se dessas coisas, se perderam no mundo, como Paulo pode falar de algumas pessoas que, amando o presente século, abandonaram. Não é perda de salvação, irmãos. Nós estamos tratando aqui da possibilidade do desvio do crente e a mão de Deus vindo disciplinar e chamar a atenção novamente. Então, o que pode acontecer? Quais são os pecados que podem surgir, que podem facilmente levar com que os nossos pés debandem no caminho do Senhor? Versos 6 a 11. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E a palavra aqui literalmente é tipo. Se tornaram um tipo. Não um tipo profético e não um tipo de estabelecer um padrão, mas uma analogia. Essas coisas são exemplos. Então, quem estiver tradução por exemplo, essa ainda é a intenção mesmo, a melhor forma de traduzir. São exemplos. Não o que foi dito antes, o que ele passa a dizer agora. Quais são os exemplos que deve ser considerado a fim de que você e eu, nós não debandemos da caminhada cristã e Deus venha nos disciplinar? E Deus venha puxar a nossa orelha. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aqui tem uma lista. Nós temos pelo menos aqui 4 pecados. 4 pecados. Né? Paulo passa a apresentar um exemplo negativo do povo de Israel. Devemos ler o Velho Testamento, a história do povo de Israel, como uma maneira de aprendermos pelo exemplo positivo e negativo deles. Seria o mesmo que dizer hoje, vamos trazer uma linguagem mais popular. E eu já vi esse filme acontecer. Você já deve ter usado essa expressão. Você vê uma situação, você vê elementos daquela situação e você diz: já vi esse filme acontecer. Pode ser positivo, pode ser negativo. Mas é quando você já tem algo em mente e algo que acontece no presente ativa a sua memória. O ponto é que nós não devemos fazer um remake desse filme. Sabe o que é remake? Remake é quando um diretor de cinema fala: sabe o filme tal, O Vento Levou? Vou fazer um remake do Vento Levou. Vou fazer uma versão desse filme agora dos nossos dias. E as pessoas vão lá e fazem um remake ou um reboot. Nós não devemos repetir esse filme de Israel. Ninguém deve olhar para nós e ver-nos com os tais pecados e dizer: olha, eu já vi esse filme acontecer e eu sei qual é o final do filme. Quer que eu te conto? Longe de Deus. E Paulo está dizendo: não repita, não imitem.
A existência dessa combinação pode causar com que cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O texto diz no verso 6, qual é o propósito de Paulo dar todos esses exemplos? Para que o nosso coração não se incline para coisas que Deus odeia, coisas más. E aí no verso 34 do capítulo 11 de Números, não precisam abrir lá, essa expressão, cobicemos as coisas más, é quando o povo de Israel começa a chorar pela comida do Egito. Um populacho saiu, um pouco dos egípcios saíram com os judeus, quando houve a libertação. Aquele povo egípcio que não tinha uma transformação, não conseguiu comer o maná, e com isso começou a reclamar, e aquilo ali virou um fermento no meio do povo de Israel, e o povo de Israel também, nós também queremos comer tudo que nós comíamos naquele momento lá, tínhamos naquela vida, e eles começaram a cobiçar as coisas más. O que nós devemos tomar cuidado? Primeiro, com a idolatria. Devemos cuidar com a idolatria. Olha o verso 7. Não vos façais, pois, idólatras. O contexto é comida sacrificada a ídolos. Paulo, de um lado, vai dizer o seguinte: ídolo não tem poder nenhum. Tem até uma história sobre Abraão e Tera, o seu pai. Né? Essa é uma história a título de ilustração. Todos lembram que Josué fala que Tera era o quê? Um idólatra, fabricante de imagens. E aí diz a história que quando Abraão estava cuidando dos ídolos do pai dele, de Tera, tinha um ídolo grande, tinha outros ídolos pequenos, e Tera chegou para Abraão e disse o seguinte: olha, filho, dá comida para estes ídolos aqui, põe um pratinho para cada um. E aí Abraão foi lá e pôs um prato só pôs os pratos quebrados e quebrou todos os ídolos pequenos. E aí o pai dele chegou e falou: o que aconteceu aqui, Abraão? Falou: é o seguinte, eu esqueci de pôr comida para os pequenos e só pus para o ídolo grande, então os ídolos pequenos foram lá e comeram a comida dos ídolos grandes, e o ídolo grande foi lá e destruiu todos os ídolos pequenos. E aí ele falou: mas para de ser mentiroso, você não está vendo que isso daqui é um ídolo? Olha, tem mão e não pega, tem boca e não fala, tem pé. Eu falei: então como que o senhor adora isso? Como que o senhor adora isso? Paulo, e depois o próprio Deus fala que aqueles que adoram ídolos se fazem como eles, mortos, inanimados. Mas isso é um risco para nós. A única coisa que é comparada à idolatria e não tem forma para o cristão é o dinheiro, é o poder. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou haverá de agradar-se de um e aborrecer o outro, e devotar-se a um e entristecer o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em Colossenses 3,5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, avareza, que é idolatria. Se há alguma coisa hoje que pode carregar o coração de um crente e que pode ter um poder tão grande ao ponto de fazer essa pessoa considerar a sua fidelidade a Deus, é a possibilidade de ter posses. Vale lembrar que em Provérbios diz que Deus criou o rico e o pobre. Ter riquezas não é o problema é quando as riquezas te possuem, é quando as riquezas te têm, é quando as riquezas determinam o que você tem que ser, com quem que você tem que falar, como que você tem que agir com as pessoas. Paulo está dizendo que o povo levantou-se para comer, sentou-se para comer, levantou-se para se divertir, e o exemplo aqui é daquele episódio do bezerro de ouro. O Moisés está lá no monte, o povo está lá embaixo, Arão produz aquele bezerro de ouro, eles comem e se levantam para praticar atos imorais, sexuais, como forma de adoração, e eles foram consumidos ali. Apenas os levitas que não participaram daquilo. A W. Tozer disse que um ídolo não é somente aquilo que que podemos ter na mão, mas é aquilo que consome a nossa mente. Pode ser uma família, pode ser um emprego, pode ser um projeto de vida. Inúmeras coisas pode ganhar no seu coração a tal ponto que você viva para adorar aquilo e não Deus. E Paulo está dizendo:
leve em conta o povo de Israel. Idolatria foi a porta do desvio daquele povo, ou de muitos. E idolatria, vamos dizer assim, foi a pedra no sapato do povo de Israel durante muito tempo, até dentro do exílio e até depois do exílio. Né? A ideia de Deus não ser o único. Então fica aqui o alerta. Se você pensa que você pode servir a Deus e ter qualquer outro projeto, ou coisa, ou bem, ou pessoa, cuja estas coisas te roubem da sua prioridade com Deus, você está num caso de idolatria. E você deve abandonar isso rapidamente. Qual é o segundo exemplo que Paulo vai trazer? No verso 7 ele fala: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E a diversão deles era uma imoralidade sexual. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E caíram num só dia 23 mil. A citação desse exemplo é de Números 25, quando Balaque contrata Balaão para que Balaão amaldiçoasse Israel, né? E Balaão, pensa num jeito de fazer Israel tropeçar, ele introduz os homens de Israel para as mulheres de Midian, ou as midianitas. E os homens começam a fornicar com essas mulheres, e Deus vem e mata naquele dia 23 mil. A imoralidade, e aonde aqui nós podemos dizer que é um risco muito grande também, muitos ficam manchados na sua vida por todo sempre por causa de imoralidade sexual. Se nós não cuidarmos da lascívia, também pode nos afastar de Deus. E pode trazer a mão do juízo de Deus sobre nós. Terceiro exemplo, tentar o Senhor. Mas como que eu tento o Senhor? Verso 8 ele diz: e não pratiquemos imoralidade. E no verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Qual é esse evento? É de Números 21, 4 a 9, quando o povo começa a reclamar com Moisés. Olha, Moisés, não tinha caixão suficiente no Egito? Por que nos trouxeste para o deserto para morrer aqui? E eles começam a murmurar, e Deus envia serpentes abrasadoras. E todos que eram picados morriam. Todos que eram picados morriam. E aí Deus falou para Moisés: olha, faz uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado do veneno. Mas a ideia é que a impaciência do povo levou à murmuração, ou levou a tentar o Senhor. A ideia de tentar o Senhor é quando você reclama de uma situação questionando tanto a bondade quanto o poder de Deus. É quando você olha para o que está acontecendo na sua vida e você está tão sem paciência com aquilo que você começa a pensar ou que Deus não é bom ou que Deus não tem poder para cuidar da sua vida. E isso é pôr o Senhor à prova. E quem começa com esse hábito, ou melhor dizendo, desenvolve esse hábito de murmuração, da impaciência, dificilmente abre a boca para orar e dar graças. E raramente abre a boca para pedir, mas é só para reclamar. Só para dizer: onde está Deus? O que está acontecendo? E nada. Paulo está dizendo: cuide com isso. E o último, murmuração. Nem murmuremos, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E murmuração é um tema até recorrente nas escritos de Paulo. Por exemplo, em Filipenses ele diz assim: fazei tudo sem murmuração e nem contenda. O que é murmuração? É a reclamação por reclamar. É o praguejar por praguejar. É o nunca estar satisfeito com nada. É tudo é motivo para: mas por que isso está ruim? Porque isso não dá certo. Qual o exemplo que nós temos aqui de Números 16, 41 a 50? Corá, Datã e Abirã haviam se levantado contra Moisés e Arão. Eles haviam incitado o povo contra a liderança de Deus. Deus puniu Corá, Datã e Abirã e suas famílias. Os que restaram foram reclamar com Moisés. Os que não foram mortos no juízo da terra abrir e tragá-los vivos para o abismo,
Os que viram isso depois falaram: Moisés, isso é culpa tua. Se não fosse você, eles estariam aqui. E Deus novamente vem e manda uma praga no meio do povo. E sabe quem vai lá aplacar? Moisés. Moisés. Qual que é o ponto prático de todas estas questões? Estas coisas devem ser exemplos para nós. Você não deve ser o protagonista desse filme que já passou na história. Você não deve ser o ator e a atriz principal. Não tem mocinho nesse filme, só tem vilão. Você não deve ser quem vai repetir esse filme. E as pessoas não devem olhar para a sua vida e dizer: olha, já vi esse filme repetido. Começa com esfriamento, começa com um pouquinho de reclamação aqui, começa com umas desculpas ali, a Bíblia já não abre mais, e quando vê, já nem dá mais para distinguir se é um crente ou um incrédulo. Já vi esse filme acontecer. Paulo está dizendo: por mais que você tenha uma maturidade de olhar as coisas e poder interagir com elas, lembra que o contexto é comida sacrificada a ídolos, não pense que você terminou a corrida. Não pense que para você a última página já foi terminada, você ainda está caminhando. E por mais que você tenha maturidade, por mais que você é um forte na fé, por mais que você se vê como um perfeito, por mais que você ache que tenha conhecimento, se você não depender de Deus, você vai naufragar. Você vai ficar no meio do caminho. Estas coisas devem ser exemplos para nós, exemplos de que tais pecados podem nos afastar do Senhor. Não somente este, depois você pode ir lá para Gálatas capítulo 5, verso 19, e as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e por aí vai. Mas estas coisas são exemplos para dizer que nenhum filho de Deus está imune destas coisas. E estas coisas são exemplos de que a disciplina do Senhor vem para os que vivem em pecado. É exemplo de que tais pecados podem nos afastar, e é exemplo também de que Deus visita tais pessoas. Que a mão dele vem para trabalhar na vida dessas pessoas. Verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência a nós. Sua advertência. Foi escrita pensando em você, foi escrita pensando em mim. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Qual é a conclusão? Agora, como que Paulo conclui isso? E a forma que ele conclui é a forma que eu vou concluir. Então agora eu já vou entrar na conclusão. Verso 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Para o calor, Deus deu a nuvem. Para o frio, Deus deu a coluna de fogo. Para a iminência do perigo egípcio, Deus abriu o mar. Para a fome, Deus deu o maná. Para as águas amargas, Deus transformou em doce. Para onde não tinha água, Deus fez água sair da rocha. Deus providenciou tudo no caminho do povo. Deus providenciou tudo para você estar aqui. Deus tem te dado saúde. Deus tem te dado proteção. Se não tivesse te dado proteção nessa cidade, você não estaria aqui ouvindo o culto nessa noite. Deus tem te dado um teto. Ou Deus tem sustentado o seu fôlego de vida. Como que você tem respondido a isso? Qual tem sido a sua resposta a tudo que Deus tem feito para você nessa caminhada até a pátria superior? Então, primeiro, na nossa conclusão, nós vamos entender o seguinte: que só o Senhor pode nos manter de pé. Não se trata de como nos vemos, mas do quanto dependemos do Senhor. Aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Não é você que se sustenta, é Deus que nos sustenta. Se você pensa de você mesmo mais do que convém, se a autoconfiança
lhe consome ao ponto de você achar que, olha, não preciso vir à igreja, não preciso ler Bíblia, não preciso ter comunhão, não preciso disso, não preciso daquilo, é sinal de que você já caiu feio. Aquele que pensa estar em pé, vede que não cai. Aqui é onde todo orgulho e autoconfiança deve ser deixado de lado. Enquanto estes existirem em nós, nunca clamaremos por socorro divino. Enquanto estes existirem em nós, nunca vamos dizer, Senhor, socorro. Senhor, socorro. Segundo, o texto fala de tentações. O povo foi tentado na idolatria e caiu na idolatria. O povo foi tentado na murmuração e caiu na murmuração. O povo foi tentado na imoralidade e caiu na imoralidade. Todos aqueles pecados foram tentações que eles foram reprovados. O que isso significa para nós? Estamos sujeitos a tentações. Porém, todas elas ao alcance de serem vencidas. Você não vai poder dizer, olha, nunca nada pode me tentar. Eu sou o super-homem, eu sou a super-mulher. Nada pode mexer com o meu coração. Não. É desses que Satanás pinta e borda. É aqueles que não têm noção de quão fracos são. E ele tem medo daqueles que entendem que são nada diante de Deus. E procuram o poder de Deus. Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, em alguma área, o nosso coração ser inclinado a cobiçar uma coisa má. Lembra? Estas coisas foram escritas para que não cobicemos as coisas más. E estas coisas acontecem quando nós não estamos olhando para Deus, mas quando estamos olhando mais para nós. Cheios de autoconfiança. Cheios do saber. Aquele que pensa saber alguma coisa e ainda não aprender a saber como convém. E Paulo está dizendo o seguinte, você vai experimentar a tentação, mas você pode não cair em tentação. E eis aqui as coisas, ou as listas, a lista do que Paulo diz. Como então nós podemos vencer a tentação? Primeiro, experimentando a fidelidade de Deus. Paulo diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ninguém, quando pecar, vai dizer, olha, essa tentação não deu. Era muito. Não. Seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. A Bíblia diz que toda tentação que qualquer pessoa experimenta está ao alcance dela e em Deus poder vencê-la. Independente o que o seu coração tem sido convidado a fazer, que é contrário à vontade de Deus, você não vai poder dizer que você foi dominado ao ponto de, olha, não tinha nada que eu pudesse fazer. O texto está dizendo o seguinte, tudo que você experimenta está ao seu alcance poder vencer. E a porta disso é, Deus é fiel, Ele tem promessas para nós. Deus tinha promessas para Israel, tem ainda promessas para Israel. Mas Deus naquele momento havia prometido o povo o seguinte, eu vou tirar vocês e eu vou colocar vocês na terra prometida. Essa é a promessa que envolve todo aquele período do que nós descrevemos. O povo não creu. Literalmente disse, o Senhor é mentiroso. Cada vez que eles murmuravam, cada vez que eles desobedeciam, eles enfiavam o dedo na cara de Deus e diziam, o Senhor está mentindo, o Senhor não vai nos levar lá dentro. E quando chegaram na porta, e os 10 entraram, ou os 12 entraram, melhor dizendo, e depois voltaram, 10 murmuraram, 10 não creram, 10 duvidaram da fidelidade de Deus, enquanto 2 disseram, não, Deus nos trouxe até aqui, Deus nos levará até lá, creiamos em Deus, confiamos em Deus. Eles não experimentaram a fidelidade de Deus. Eu sei que é de praxe nós dizermos o seguinte, olha, aconteceu tal coisa porque Deus é fiel. Mas eu quero te impor um outro pensamento aqui. Você só pode ver a fidelidade de Deus numa vida de confiança a Ele. Porque talvez o que você está vendo que é de Deus é o inimigo providenciando para que você se afaste dele. Só fé faz com que possamos ver a Deus em tudo. Sem fé nós estamos cegos. Nós estamos cegos. Experimente a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Não é que Deus pode ser fiel para você.
Deus é fiel, é o estado dele. Segundo, experimentando a soberania de Deus. Uma outra questão quando a gente experimenta a tentação é achar que, olha, as coisas estão fora de controle. Até quando isso vai ficar acontecendo? O texto diz: e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O que Deus disse para Satanás em relação a Jó? Faça até isso. Tire-lhe os bens. Ah, Deus, mas pele por pele, o que o homem dará por sua vida? Deus fala o seguinte: tire a saúde, mas eu não autorizo você tirar a vida. Acabou. E nós temos a história de Jó. Além de Deus ser fiel, Deus é soberano, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que você olhe para as situações ao seu redor e pense: olha, minha vida está uma bagunça, está de ponta cabeça, eu não sei o que fazer, não sei por onde sair, o meu coração está inclinado a desistir, a abandonar e fazer tais e tais coisas que eu sei que não é a vontade de Deus, porque eu acho que isso não vai mudar. O texto está dizendo o seguinte: é Deus quem limita a situação. É Deus quem põe termo ao mar. É Deus quem faz o sol, ou quem coordena todas as coisas. O texto está dizendo: não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E a terceira maneira de nós experimentarmos vitória contra a tentação, a fim de nós não debandarmos, é experimentando o livramento de Deus. O texto diz: juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quantos de vocês, quando discerniu que estava experimentando uma tentação, em voz alta disse para si mesmo: Senhor, mostra-me a porta de escape? Quantos? Ao experimentar uma situação difícil, falou em alto e bom som para a sua própria alma, como Davi falava: por que estás abatido a minha alma? Disse: Senhor, isso está convidando o meu coração a tomar essa atitude. Qual é a porta que eu tenho que entrar? Qual é o livramento do Senhor? Deus é fiel, Ele é poderoso e Ele vai abrir uma porta. E uma das questões é que nós somos inexcusáveis quando nós caímos em tentação, justamente porque tem essas coisas. Deus é fiel, Deus não vai deixar você ser tentado além da sua força, e Deus tem um meio de você sair da tentação, mas você escolheu não. Dois alertas de tudo isso que nós vimos aqui. Para aqueles que ainda não começaram a caminhada cristã e estão no nosso meio nessa noite. Primeiro alerta é para você, que não começou a seguir a Cristo ainda, e está no nosso meio aqui. O estar em nosso meio não te livrará do juízo vindouro. Cristo sim. O simples fato deles experimentarem todas aquelas maravilhas não impediu eles de responderem com incredulidade. O simples fato de você estar nessa igreja, entender que aqui prega-se biblicamente, não é suficiente para te livrar do juízo vindouro. Cristo sim. Cristo sim. Ele é a provisão de Deus. Ele é a rocha que pode te sustentar no dia final. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro alerta. Você pode ser como o povo de Israel, andando com pessoas, mas não andando com Deus. Você pode estar andando comigo, com qualquer outra pessoa aqui, mas não andando com Deus. E para você fica esse alerta: ninguém aqui vai poder te ajudar naquele dia, só Cristo. Escolha hoje servir a Cristo. Escolha hoje responder com fé a Cristo, a obedecer a Cristo e a viver para Ele. O segundo aviso, para aqueles que já começaram a caminhada cristã: lembre-se que vocês ainda não terminaram essa caminhada. Para aqueles que já começaram a caminhada cristã, eu estou aqui para te lembrar o seguinte: não acabou a corrida.
Você não terminou a corrida ainda. Lembra do vídeo? Lembra do exemplo? Você não terminou a corrida ainda. Não procedam com autoconfiança de que nada pode lhes abater ou lhes causar com que os pés vacilem na fé. Dependam de Cristo e de Cristo somente. Vamos lá. Bendito seja o Senhor que nos sustenta, que é a nossa rocha, que é o nosso maná, que é a água viva, que é o nosso verdadeiro descanso. Que seríamos de nós sem Ti? Nós fazemos das palavras de Pedro as nossas. Para quem iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? É possível ainda dizer tudo isso e ainda não confiar no Senhor. Isso é terrível. Isso deve nos causar espanto, deve tirar o nosso sono, deve nos trazer calafrios, experimentar todas as coisas que experimentamos domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, e não responder com obediência ao Senhor. Os corações presentes nessa noite, Senhor, o Senhor sabe aqueles que começaram a caminhada, e o Senhor sabe daqueles que ainda não começaram a caminhar com o Senhor. Estão caminhando com homens e não com Deus. Senhor, ajuda-nos nesta semana a ver a rocha, a experimentar a nuvem, a sentir o calor da Tua presença, a darmos graças pelo maná, a saciarmos com a água da vida, para que em todas estas coisas nos sintamos verdadeiramente em pé, sem vacilação nenhuma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.